vídeo dessa semana é um assunto que está aí na mídia que eu não poderia me furtar de falar sobre isso, né? Porque me incomodou, realmente me incomodou muito. É a questão do choro do Neymar no segundo jogo do Brasil. O que acontece, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho das questões emocionais, né? As questões emocionais, elas não têm a ver com situação financeira, com cor da pele, com nada disso, né? Ela tem a ver com as vivências emocionais da infância. Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. As vivências precoces lá da infância, da família, né? A relação da pessoa com os pais, com a hereditariedade, né? E como a pessoa percebe aquelas vivências emocionais dentro da sua família. Então tem a ver com esses três fatores. Não é a cor, não é a cor da pele, não é situação financeira, nada disso. Isso é a primeira coisa, né? Vamos esclarecer o que é isso, apesar de eu ter falado disso em outros vídeos. Quem é Neymar? Vamos pensar um pouquinho quem é Neymar. Um menino pobre, de família pobre, o pai criado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, numa cidade interior de São Paulo, e o Neymar, ele veio de uma família que lutou para viver, uma família de condição humilde. O pai era mecânico, trabalhava na oficina, a mãe ficava em casa e eles foram criados assim até que a situação se agravou tanto que eles tiveram que morar com a família do pai dele, né? Foram morar na casa dos avós e ficaram uns 4, 5 anos lá. A situação estava apertada, a mãe a partir daí começa a trabalhar, o pai, a carrocinha de cachorro-quente e etc, nos fundos da casa dos avós, e ele está vivendo tudo isso. É um momento que ele tem até mais intimidade ali com os primos, a vivência com os primos e tudo mais, né? Então, uma situação que ele viu, ele foi percebendo a dificuldade da família, as questões financeiras, dificuldades e tudo mais. Paralelamente a isso, o pai também tem uma veia para o esporte, para o futebol. O pai joga, né? O pai estava jogando no time amador, depois ele foi para o profissional e o filho via isso. O filho tá ali participando, percebendo a vida desse pai, né? E ele capta toda essa identificação. Ele é menino, o menino se identifica normalmente, né, no normal, com o pai. E ele se identificou com essa veia para o esporte que o pai tinha, né? E ele começou a estudar escolinha e foi crescendo nesse ambiente. E a situação da família foi a partir dali, depois eles foram ter a casa deles e tudo mais. Então essa é a vida, né, de Neymar, que depois ele começa no esporte a crescer lá no esporte. E ele é chamado depois, todo mundo já acompanhou, né, a história dele, e há uma coisa forte nessa questão do esporte para ele, tem esse dom, o dom de jogar bem, né? Não são todas as pessoas que têm. O pai mesmo não foi em frente, né? O pai parou porque a carreira dele não deslanchou como a do filho. Então, essa é a história da família. Tem uma outra questão também que eu quero colocar, porque eu achei bem interessante. A questão do nome de Neymar. O nome de Neymar não era para ser Neymar, era para ser Mateus, se não me engano. E a mãe, a pedido da mãe, a mãe queria que colocasse esse nome. Só que na hora do registro, que o pai vai registrar, o pai coloca o nome dele acrescido de Júnior. Então, olha como é a questão do nome próprio, o nome da pessoa é importante na vida da pessoa. Sempre tem uma história atrás do nome, né? E a história dele é essa coisa que confirma e reafirma cada vez mais a identificação dele com esse pai. Ele tem o nome do pai, ele joga como pai. Ele tem na veia o gosto pelo esporte, pelo futebol. Só que ele vai além do pai, né? Ele cresce muito mais que o pai. Aos 21 anos ele está participando de uma Copa, né? Uns 25 ele é o líder do seu grupo na Copa, na seleção. Então observem essa sequência, acompanhem tudo isso, né? Para a gente analisar o porquê do choro do Neymar no futebol lá na hora, naquele jogo, né? 3 meses antes, agora, nos referindo agora a essa Copa, né, o que acontece? Ele sofre uma fratura no pé, tem que ser feita a cirurgia e ele se afasta por 3 meses para cuidar desse problema. Olha o que se passa na cabeça desse rapaz de 25 anos, líder, né, com uma fortuna invejável, né, uma condição financeira maravilhosa, jogando em time internacional e de repente se vê lá a Copa em cima, né, chegando a Copa e ele
tendo que se afastar por problemas de saúde. Ele tendo que se afastar porque ele está com o pé fraturado, tendo que se recuperar dessa fratura para participar da Copa. Vocês imaginaram o estresse de uma pessoa que adora o futebol, que gosta de jogar, que quer estar ali o tempo inteiro, e o temor dele não poder participar? Isso o tempo inteiro permeou esses 3 meses. Ele está guardando tensão. Tensão é energia acumulada. Tensão negativa, aquele medo, aquele pavor, aquela angústia, o medo de não poder participar. Aí a gente percebeu, né? Percebemos no primeiro jogo, nós percebemos, o público percebeu a tensão do grupo. A tensão do grupo no primeiro jogo. Havia uma tensão no ar, havia um querer jogar, mas todo mundo muito tenso. Todo mundo muito tenso e ele, claro que mais ainda, né? E consegue, vai tudo bem. Tá, o segundo jogo, aquilo tá, a cobrança em cima dele é muito grande. A cobrança em cima dele é grande, porque ele é líder do grupo, né? O que não deveria ser, isso devia ser partilhado. A gente viu ali outros jogadores muito bons também. Mas a pressão dele, de todo mundo sobre ele, é muito grande. Então, quando chega no final do segundo jogo, ele, naquela catarse, porque é aquilo que a gente chama em psicanálise de catarse, ele cai em prantos quando ele vê a vitória, e ele fez o último gol, né? No finalzinho do tempo ali, ele fez o último gol. Então, o emocional já está assim no máximo, é tipo a gota d'água que faz cair o copo, né? E ele tem aquela catarse, ele chora copiosamente, ele, né, cai em prantos no meio do campo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele não teve vergonha, né? Ele não teve aquela coisa na cabeça, o homem não chora, nossa, eu estou chorando pro mundo. O mundo está vendo aqui eu chorar, ele não teve isso, ele foi lá e chorou mesmo. E isso é ser homem, é encarar a sua virilidade, a sua masculinidade e tudo bem para todo mundo, não estou nem aí. Eu vou fazer aquilo que eu sinto naquele momento. Então foi uma catarse. Ele não tem direito a isso? Ele não é um ser humano? E quantas catarses a gente tem por aí por coisas muito menores, né? Por tensões muito menores. E a gente chora, a gente grita, a gente quebra coisas, a gente esperneia, né? Quantas pessoas fazem isso, né? Isso é próprio do ser humano. O ser humano sofre desses picos, né? Altos e baixos. Um dia tá bem, outro dia tá mal, quando tá mal faz isso, faz aquilo, muito de acordo com o emocional de cada um, né? Muito de acordo com as vivências que a pessoa tem, como que a pessoa vive e lida com o seu emocional. É muito de cada um singular, cada um reage de uma forma. Uns se deprimem ou se enfiam lá na cama e vão chorar, outros saem por aí, vão lutar, vão ganhar, vão vencer e... resiliência, né? Adquirem resiliência para lidar com as coisas, com as tensões, com as dificuldades. Agora, isso foi o fato, né? O que a gente observa, né, depois é a crítica das pessoas. Como que as pessoas criticam, meu Deus? Como que as pessoas falam? As palavras assim brotam, né? Brotam. Porque Neymar não tinha que fazer muito melhor, não tinha nada que chorar, e não tem nada, vai chorar por quê? Ele tinha que jogar, era muito melhor do que jogou, não é chorando que ele vai ganhar jogo, e que Neymar se joga o tempo inteiro no chão. Então as críticas, né, são grandes, são pesadas. Você sabe por que muitas vezes muitas pessoas não conseguem lidar com o sucesso? Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa, nem mesmo eu. Lidar com o sucesso é mais difícil, muito mais difícil, principalmente com esse sucesso todo, é muito mais difícil do que lidar com os problemas e dificuldades, porque a pessoa não suporta essas críticas muitas vezes. A pessoa está ali vulnerável a críticas. E tem pessoas que não sabem lidar com críticas, né? Não sabem passar por cima. E quem critica, critica porque queria estar naquele lugar. E não está. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Por inveja. Então, não analisa as coisas antes de falar, começa a falar um monte de bobagem. E começa a cair de pau em cima da pessoa. Não é por aí, gente. Vamos pensar um pouquinho antes de falar, né? Ele tem o direito, todos nós temos, como todos nós temos, de fazer, de chorar, de berrar, de gritar. Ele tem o direito. Não é porque ele ganha. Se ele ganha bem, é porque o futebol paga bem.
O futebol paga bem hoje, na atualidade. Por isso que ele ganha bem. Poderia não ganhar, como antes, há muitos anos atrás, os jogadores não ganhavam tão bem assim. Isso hoje se tornou assim, o momento é esse, o futebol paga muito bem, mas nem sempre foi desse jeito. Agora, vamos moderar mais essas críticas, vamos pensar mais, vamos olhar mais para si, né? Vamos parar de julgar tanto, jogar palavras ao vento dessa forma. Porque muitas vezes lidar com o sucesso é difícil. Né? É difícil. Tudo que o cara faz está lá na mídia, tá? Eu sei que é um preço que ele paga pelo sucesso, mas vamos maneirar na questão do jogo, né? Tô tentando aqui até olhar assim, sem tomar partido, mas olhar a questão humana. O que é o ser humano? O ser humano, ele é assim. Ele tem o direito de expressar os seus sentimentos, como ele teve também. Não é porque ele é uma figura pública, não é porque ele é uma figura, né, que ganha tão bem, que é um líder do grupo e tudo mais, que está em destaque no momento, principalmente nesse momento da Copa, que não tenha o direito de expressar os seus sentimentos, as suas emoções, de ter suas catarses. Ele tem direito sim, né? E vamos lá, e vamos que a vida é assim, mas vamos pensar nisso, né? Vamos olhar mais para cada um de nós, para nossas emoções, para nossos sentimentos. Né? Por isso que o mundo está do jeito que está. Vamos parar de fazer tantas críticas e não olhar para si, não olhar para as coisas, do seu sentimento, as suas coisas, suas questões também. Como você é, como você age na vida, como você se porta, como você lida com o seu emocional. Né? Vamos pensar um pouquinho nisso antes de criticar. Ok, pessoal? E vamos que vamos para a Copa, né? Até o próximo vídeo.